surpreendentes lugares como estádios, edifícios militares ou parques de atrações que ainda podem ser visitados. Estes são os 10 lugares abandonados mais surpreendentes do mundo. Parte 2. Hotel. Está situado em uma ilha de Croácia e foi construído em 1971. Abriu-se em 1972 e contava com casino, piscinas e outras instalações de luxo. Com o tempo converteu-se em lugar frequentado por importantes personalidades como políticos ou atores da época. Nos anos seguintes, as leis do país fizeram que deixasse de ser rentável e ficou abandonado depois de receber seus últimos hóspedes em 2001. Torre. É um enorme edifício situado no centro de Bangkok que mede 185 metros de altura. Começou a construir-se em 1990 com a intenção de converter-se em um complexo de apartamentos de luxo. Em 1997 a construção deteve-se quando se encontrava a 80% por causa de uma crise financeira no país. Na atualidade é conhecida como a Torre Fantasma e é um lugar frequentado por exploradores. Estação de escuta. Construiu-se na década de 1960 sobre uma montanha de escombros situada a oeste de Berlim. As Forças Armadas dos Estados Unidos instalaram 5 cúpulas com antenas que foram utilizadas como estação de escuta. Em 1990 a instalação deixou de ser útil e depois utilizou-se para o controle de tráfego aéreo até que foi abandonada em 1999. Farol. Está situado na costa norte de Dinamarca e foi construído em 1899. Encontra-se a 60 metros de altura sobre o nível do mar e os barcos podiam detectar sua luz desde 40 quilômetros de distância. As tempestades da zona causaram que a areia se acumulasse ao redor do farol até que deixou de ser visível em 1968. Finalmente o edifício ficou abandonado em 2002 e espera-se que o carregue ao mar em 2023. Central elétrica. Começou a funcionar em 1914 e foi uma das centrais elétricas mais avançadas da época. Durante os anos seguintes utilizou-se para fornecer eletricidade a toda a capital. A parte mais chamativa da instalação é a sala de controle onde podem ser vistos os instrumentos de medição e interruptores. Desde que fechou-se em 2005 utilizou-se para rodagem de filmes e agora se organizam visitas guiadas. Aeroporto. Foi construído na década de 1930 pela Real Força Aérea Britânica e encontra-se a oeste da capital de Chipre. A partir de 1960 o aeroporto começou a funcionar comercialmente e foi o principal terminal aéreo do país até que em 1974 se fechou depois de um conflito político. Ainda que nos anos seguintes as autoridades tentaram reabri-lo, finalmente não foi possível e ainda continua abandonado. Complexo da Base Aérea de Bitburg. É uma zona residencial situada a oeste de Alemanha onde vivia o pessoal militar norte-americano que operava na base aérea. A base começou a operar em 1952 e chegou a ter uma população de 15 mil pessoas. Ao todo há mais de 80 edifícios junto com instalações como hospitais ou escolas. Em novembro de 2017 o complexo residencial foi entregue ao governo alemão e desde então encontra-se abandonado. Miami Marine Stadium. Inaugurou-se em 1963 e foi o primeiro estádio desenhado especificamente para carreiras de lanchas nos Estados Unidos. Tinha capacidade para mais de 6 mil pessoas e também se usou para outros tipos de eventos esportivos e concertos. Em 1992 um furacão afetou o estado da construção e declarou-se oficialmente como edifício inseguro. Desde então encontra-se abandonado e converteu-se em um lugar frequentado por artistas. Parque aquático. Está situado dentro de um lago e abriu-se ao público em 2004 com um investimento de 3 milhões de dólares. A atração principal era uma construção com forma de dragão onde havia aquários com peixes e crocodilos. Também tinha grandes escorregadores e um anfiteatro onde se organizavam espetáculos.
O parque teve que fechar pouco depois de sua inauguração e ainda que tenha tido rumores sobre sua reabertura ainda continua abandonado. Parque de diversões. Abriu-se ao público no ano 2000 e está situado junto ao centro de Nova Orleans. Foi o primeiro parque temático da cidade e contava com numerosas atrações e milhares de visitantes. Em 2005 o furacão Katrina deixou o parque inundado durante semanas e as atrações ficaram inservíveis. Finalmente ficou abandonado e nos últimos anos só se utilizou para rodagem de filmes.